Olá, e na reflexão de hoje em Gênesis capítulo 9, versículo 22, está escrito sobre o pecado de Cã, filho de Noé. E Cã, ao invés de dar proteção ao seu pai, cobri-lo com um cobertor, exemplo, ele vai contar aos seus irmãos num tom de zombaria, porque o seu pai estava nu, embriagado. Quero dar boas-vindas a você que está pela primeira vez no meu canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sino para receber todo dia a notificação diária desse mesmo horário. Deixe o seu like, que é muito importante, seu pedido de oração, comentário e crítica, e compartilhe. Queridos, aqui nesse texto vem nos mostrar sobre a responsabilidade de não caluniarmos o nosso próximo. A palavra de Deus diz que não devemos caluniar o nosso próximo. Em Êxodo capítulo 20, diz: não levantarás falso testemunho, não caluniarás o seu próximo. E o cuidado de nós, ao vermos alguém pecando, é também nossa responsabilidade. Quando Jesus disse: se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, entre ti e ele só. Não é para sair falando, é só entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não, conta a liderança da igreja. E depois, se ele não aceitar, dize-o para todos, para que o seu pecado seja inibido e repreendido. A palavra de Deus, ela sempre tem uma resposta para essas situações. Um filósofo chamado Yuval Noah Harari, ele disse que a privacidade é o maior refúgio da liberdade. Então, a pessoa está pecando, você não sai por aí escancarando, filmando a pessoa, fazendo coisas com ela, expondo a moralidade daquela pessoa, pois isso traz tragédias para aquela pessoa. Agora, se for um caso de uma pessoa que está sempre repetindo o mesmo erro, você tem que escancarar, você tem que deixá-lo bem conhecido mesmo ao público, para que essas ações de corrupção, de erros, não se repitam. E eu acredito que o Estado social, ele não tem mais jeito. O que eu acredito é que nós devemos corrigir a nossa família. Corrigir um pai, corrigir uma mãe, corrigir um filho, corrigir a sua esposa, corrigir o seu esposo, corrigir uma pessoa que aceita a correção, não perder tempo com o que está acontecendo aí fora. É hora de focar em criar uma galinha, em criar um galo, é hora de focar em plantar um milho, é hora de você pensar nas coisas da terra, se aproximar do solo, para que você tenha de fato que cuidar daquilo que de verdade importa. Cuidado da família, da fecundidade da sua esposa, fazer um projeto familiar para você construir uma família forte, inteligente, numerosa, saudável, né? E não misturar bebidas alcoólicas no seu relacionamento. Não misturar vícios de cigarro, de entorpecentes no seu relacionamento. Buscar conhecer o Bitcoin e fazer autocustódia do seu dinheiro, para que você tenha equilíbrio, para que não haja maldições dentro do seu ambiente familiar, que haja paz, equilíbrio, tranquilidade, sabedoria, certo? Tudo de bom para dentro da sua casa. Cã recebeu a maldição do seu pai. Talvez uma palavra de maldição, seu filho do... Aí, eu não sei se foi por causa desse nome, Cão, que derivou o nome do cão, do nosso inimigo espiritual, o arqui-inimigo. Não sei. Sei que Cã é filho de Noé e pai de Canaã, que vai receber, uma cidade vai receber esse nome, que é a cidade de Canaã. Então, assim, já vi muitos pais bêbados, maridos bêbados que chegam em casa gritando com a esposa, grita com os filhos e xinga os filhos, e depois que a cachaça sai, depois que a embriaguez sai, aí volta ao normal, aí quer manter todo mundo no controle, quer reeducar todo, quer corrigir todo mundo. Já vi um cara que se embriaga e dizendo ao filho para não beber e não dirigir bebendo, não se embriagar. Aí o filho falou a mim: meu pai quer me corrigir. E ele só vive bêbado, caindo de moto, perde dinheiro, vai para prostíbulo, perde o dinheiro lá no prostíbulo. Então, assim, tem gente que quer dar lição de moral nos outros, é o falso moralista, e ele não se autocorrige, não se equilibra. Então, se você quer ser uma pessoa que dá instruções a outra, também não passe mau exemplo. Noé aqui tem culpa dessa maldição que ele vai lançar para o seu filho.
Porque a culpa não é só do filho, a culpa também está sendo do pai que se embriagou. Não importa se é a primeira vez, mas ele não tinha nenhuma sabedoria, não teve nenhuma sabedoria ou legitimidade para amaldiçoar seu próprio filho, só porque o filho errou. Então, o que ele deveria fazer? Ele deveria corrigir o filho, mas ele não tem autoridade para corrigir o filho porque ele está bêbado. Você está entendendo? Quantas tragédias acontecem nos lares por causa da bebida alcoólica, por causa do uso de entorpecentes, por causa do desequilíbrio emocional, desequilíbrio mental. Se administrar, se auto-administrar sem beber já é difícil, imagine bebendo cachaça, tomando bebida alcoólica ou usando qualquer outro tipo de entorpecente. Essa é a mensagem da Palavra de Deus para nossas vidas. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, ative o sino para receber todo dia notificações diárias nesse mesmo horário. Deixe seu like, que é muito importante, pedido de oração e compartilhe com os amigos, pois tem alguém precisando de uma palavra de Deus. Quero orar pela sua vida. Deus eterno e justo, Deus todo-poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, comece a expulsar esse espírito maligno das trevas de bebida alcoólica dessa casa, dessa família, desse homem, dessa mulher. Os entorpecentes, meu Deus, que estão sendo alimentos para os demônios, que em nome do Senhor Jesus Cristo esses demônios batem em retirada e que essa pessoa seja liberta, que esse jovem seja livre, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.